Começa agora o Jornal Cultura desta quarta-feira, 7 de março. Confira os destaques desta edição. Ipatinga ainda está abaixo da meta de cobertura vacinal contra a febre amarela e número de mortes volta a subir no estado. Especialista orienta sobre exames e cuidados especiais para a saúde da mulher. Atendimento jurídico gratuito é oferecido em Coronel Fabriciano. E pesquisa traça perfil de quem tem curso superior no país. Essas e outras notícias você confere agora no Jornal Cultura. Olá, boa noite. Balanço apresentado pela Secretaria de Saúde de Ipatinga mostra que ainda é baixa a procura da população pela vacina da febre amarela no município. Especialistas orientam aqueles que ainda não se imunizaram para procurar uma unidade de saúde mais próxima, uma vez que a vacina é a única forma de se prevenir contra a doença. Conversei com a médica infectologista da Secretaria de Saúde de Ipatinga, Tamara Machado, que falou sobre o assunto. Qual o motivo ainda dessa baixa procura, pela vacina da febre amarela em Ipatinga, Tamara? Pois é, uma dúvida que a gente tem, Eu acho que informação todo mundo já tem, dos benefícios da vacinação. A gente tem passado aí do ano passado para cá, no estado de Minas Gerais, por uma epidemia grave, de febre amarela, talvez a maior da história do estado. Uma vacina que está disponível, uma vacina que já faz parte do calendário vacinal básico de Minas Gerais há muitos anos. Então, é de assustar, assim, por que as pessoas ainda não estão procurando, não estão se vacinando. Uma vacina que é segura, é altamente eficaz. Então, acho que a gente tem que aproveitar essa oportunidade, deixar o apelo para o pessoal aí, para vacinar. Não sei se seria interessante a gente falar sobre os efeitos adversos da vacina, Assim, é uma vacina segura, os efeitos adversos são raros. Principais são manifestações locais de desconforto, mas menos de 4% das pessoas vão apresentar esse desconforto. Algumas pessoas podem ter o que a gente chama de reações adversas graves, que seria doença viscerotrópica, ou um quadro neurológico, síndrome de Guillain-Barré, alguma coisa nesse quadro. Mas, assim, para cada 100 mil doses de vacina, em torno de 0,2, 0,4 casos que vão ter. E a mortalidade pela doença pode chegar a 50%. Então, é um risco muito baixinho do risco que a gente teria de uma complicação grave da doença da febre amarela. Então, a gente pesa que é um custo-benefício muito favorável. Como qualquer outra vacina tem efeito colateral, pode ter efeito colateral, mas é muito raro. Então, a gente tem que estar conscientizando todo mundo aí para a gente estar vacinando. Tá? Qual que é o grupo de risco, Tamara? Para ter os efeitos adversos? Na verdade, a vacina está recomendada para crianças de 9 meses até adultos com 59 anos. Crianças abaixo de 6 meses não devem se vacinar. Adultos, idosos, acima de 60 anos, alguns estudos mostraram que eles tiveram maior incidência desses efeitos adversos graves, mas que também é muito pequenininho, seria em torno de 1,8 para cada 100 mil doses. Então, mesmo assim, o risco. Então, hoje, a recomendação da Secretaria do Estado de Minas Gerais, em vigência desse surto que a gente está tendo, é que pessoas acima de 60 anos se vacinem, tá? A contraindicação absoluta para a vacina seria que crianças menores de 6 meses não podem vacinar, pacientes imunossuprimidos, HIV com CD4 menor que 200, que fazem tratamento quimioterápico, tem alguma imunossupressão primária, usam algum tipo de droga imunossupressora, não podem se vacinar. E pessoas que têm alguma alergia a algum componente da vacina, ela é incubada em ovo, então alergia a ovo, mas que também não seria uma contraindicação absoluta. Se tiver assistência médica adequada, poderia até vacinar em caso de evolução para uma reação alérgica mais grave. E essas pessoas com imunossupressão também devem ser avaliadas por um médico, porque em alguns casos elas podem e devem se vacinar. Então, às vezes, se a medicação já foi suspensa, ou o paciente HIV que tem o CD4 acima de 200, eles podem e devem se vacinar. Então, nesses casos dessas contraindicações, é sempre bom ser avaliado por um médico. E gestantes também é bom discutir conforme a realidade local, como é que a gente está vivendo, para poder estar indicando ou não a vacina. Queria te perguntar se há casos suspeitos no município de febre amarela. Já foi algum caso notificado?
A gente teve 3 casos notificados aqui no Vale do Aço de suspeitos. Na verdade, uma mulher de Timóteo, uma criança de Ipaporangas, teve um senhor de Ipaba e Apinho, não lembro, mas que nenhum caso até o momento foi confirmado. A gente teve algumas epizootias, que é quando a gente encontra um macaco morto, né? Na verdade, a epizootia é a morte pela doença. A gente teve alguns casos de macacos mortos que estão em investigação ainda para saber se foi pela febre amarela, né? Então, eles foram enviados para Belo Horizonte, a FUNED faz essa análise. Até antes do Carnaval que a gente teve esse feedback aí, não tinha tido retorno sobre se foi realmente por febre amarela ou não. Bom, e em caso, há pessoas que vão viajar para países onde há maior circulação do vírus, também é necessária a vacinação, né? Na verdade, a gente precisa vacinar, que a gente vive num estado que tem o surto de febre amarela. Nós somos áreas de risco. Então, todos devem se vacinar porque a gente está numa região de risco. Minas Gerais é, historicamente, um dos estados de maior risco do Brasil. Então, a gente não pode pensar, isso é para os estados que não tem a vacinação no calendário básico, não teria essa indicação. Mas Minas Gerais a gente tem que vacinar porque a gente vive num estado de risco realmente. Alguns países exigem, né, o certificado internacional de vacinação para febre amarela. Então, em alguns casos, a gente tem que levar. Aqui no Vale do Aço não tem nenhum lugar que faça esse registro, é só em Belo Horizonte, no CRI. Então, se você tiver que levar, não é o nosso cartão vacinal básico, a gente leva esse cartão vacinal lá no CRI, em Belo Horizonte, é Rua Paraíba 890, o local de referência de imunização, e apresentando o cartãozinho lá, eles emitem um certificado internacional que vale no mundo inteiro. Mas o nosso cartão vacinal básico aqui, brasileiro, vale para a gente aqui, da gente estar se protegendo, que é o mais importante. E o número de mortes por febre amarela em Minas Gerais já chega a 108, de acordo com o boletim divulgado nesta terça-feira pela Secretaria Estadual de Saúde. Até o momento, 320 casos da doença foram confirmados no estado. Outros 624 continuam sob investigação. Entre os casos confirmados, 280, 87,5% são do sexo masculino e 40 casos, 12,5% do sexo feminino. A média de idade dos pacientes é de 48 anos. A seguir, especialista orienta sobre exames e cuidados especiais para a saúde da mulher. TV Garota de Ipanema, há 23 anos presente no mercado do Vale do Aço, sempre focado na excelência em todos os detalhes. Oferecemos aos nossos clientes espaço para os mais diferentes eventos, com uma infraestrutura completa, conforto, além de uma excelente localização. Prezamos pela personalização do planejamento por completo, com o objetivo de realizarmos uma festa única e exclusiva a cada novo evento. Seja ele corporativo, casamentos, aniversário, bodas ou festa de 15 anos. TV Garota de Ipanema, Rua Tupinambás, número 30, no bairro Iguaçu, Ipatinga. Telefone 3824-8803. O novo portal da API facilitou a vida do associado. Acessando a api.org.br, você fica por dentro de tudo. Rádio e TV API, consultas de médicos, acesso à rede conveniada, agendamento de consultas, notícias de todos os setores da entidade e muito mais. Acesse www.api.org.br. Siga a gente também no YouTube e Facebook. A API 36 anos. De cuidar das pessoas, a gente entende. Trabalhando com procedimentos supervisionados desde o corte de chapas até a sua instalação, a Comercial Vidromax e Tempermax utiliza tecnologia de ponta e equipamentos de última geração, maquinário próprio para lapidar e bisotar vidros, além do moderno forno para têmpera de vidro, instalação de vidros comuns, box em acrílico e vidro temperado, esquadrias de alumínio em geral. Comercial Vidromax e Tempermax, Rua Pelicano, número 60, Vila Celeste. E no segundo bloco do Jornal Cultura, nós vamos falar do Dia Internacional da Mulher. Afinal, amanhã, 8 de março, é o dia delas. E a saúde é um tema importante que cabe o alerta aí ao público feminino.
Aqui conosco o doutor Anderson Azevedo, ginecologista, que vai fazer o alerta então para as mulheres. Muito obrigado pela participação conosco aqui na Nova Cultura. Estar presente sempre com vocês. Tá certo. Doutor, começando então falando sobre as consultas ginecológicas, né? É recomendado fazer a visita ao especialista quantas vezes? Olha bem, normalmente as consultas são programadas para fazer anualmente. Muitas pacientes me perguntam quando fazer a primeira consulta ao ginecologista. Hoje a gente tem percebido que muitas crianças, né, e adolescentes também, têm entrado na fase que a gente considera como menarque, a fase da menarca, que é o aparecimento da primeira menstruação muito cedo. Hoje as crianças com 8, 9 anos já estão apresentando a menstruação. E isso traz uma série de conflitos para a própria criança, como desconforto na escola, elas se sentem constrangidas frente às coleguinhas de sala, e também muitos transtornos durante o período menstrual, como ciclo aumentado e muitas cólicas. Então, eles perguntam para a gente qual é o momento ideal, quando ir ao ginecologista a primeira vez. Eu acredito que o melhor momento de comparecer ao ginecologista é a própria mãe perceber que a criança já está entrando no período menstrual e levá-la a um ginecologista. Que, inclusive, isso está diretamente relacionado a um problema de saúde pública que a gente está passando hoje em dia, principalmente aqui em toda a região do Vale do Aço, que é a questão da gravidez em adolescentes. Tem crescido muito a taxa de gravidez em adolescentes, pacientes de 11 anos de idade já gestantes. Então, principalmente também para a gente já estar orientando em relação a métodos anticoncepcionais, em relação a doença sexualmente transmissível. Então, eu acredito que logo que a mãe perceba que a criança já está menstruando, que a menina começou o ciclo menstrual, já é o momento de estar levando ao ginecologista. Claro que não para fazer um preventivo, não, mas para receber orientações, para a gente estar orientando até as mães também, de como tratar manter aquela passagem, né, da criança o mais tranquilo possível. Bom, pegando um gancho sobre a questão da menstruação, hoje em dia as garotas estão menstruando muito de forma precoce hoje em dia, né, doutor? Tem alguma razão, um motivo para isso? Isso eu acredito que seja uma fase de adaptação, adaptação própria do ser humano. Né? Há um tempo atrás a menstruação vinha com 12, 13 anos de idade. Hoje elas têm menstruado, a gente tem percebido que a cada ano que passa tem diminuído esse prazo, né, o tempo da menina menstruar pela primeira vez. Agora, a menstruação irregular, ela torna-se um indício de algum problema de saúde? Olha, essa questão de menstruação irregular é uma das grandes questões que as pacientes nos procuram no consultório. Primeiro é saber definir se a menstruação é mesmo regular ou não. Por quê? Tem pacientes, vamos colocar aí dia 8 de março, né, Dia das Mulheres. Tem paciente que todo santo dia 8 menstrua. Dá certinho o ciclo regular de 30 dias. Só que tem pacientes que menstruam com um tempo menor, ou seja, o ciclo de 25 dias, ou um pouquinho maior, o ciclo de 35 dias. Então, não necessariamente essa paciente irá menstruar todo dia 8. Pode ser um pouquinho antes e um pouquinho depois. Agora, nós temos alterações graves do ciclo menstrual, que a paciente menstrua 2 a 3 vezes por mês. Isso pode sim estar relacionado a algumas alterações, não digo doenças, mas algumas alterações como mioma uterino. Normal não é, então tem que procurar o quanto antes um especialista. Tem que procurar, sim, o quanto antes especialista. Certo. E também pacientes que passam 3, 4 meses, né, sem menstruar, que a gente chama de amenorreia, também tem que procurar um especialista, porque pode ter por trás daquilo ali alguma alteração fisiológica que nós conseguimos diagnosticar e tratar no consultório. Agora, doutor Anderson, toda mulher, o sonho de toda mulher é se tornar mãe, né? Sim. Quais são os cuidados que ela deve ter, né, para essa gravidez tão desejada? Então, o principal cuidado é fazer uma consulta antinatal, né? A gente tem a consulta pré-natal, que já são as consultas quando a paciente engravida, e sempre que a paciente deseja ter um filho, ou seja, ela vai suspender os métodos anticoncepcionais, é bom procurar um ginecologista para estar fazendo uma análise. Deixa eu dar um exemplo bem clássico: pacientes que já têm hipertensão arterial crônica, pacientes que já são diabéticas. Então, nós temos que controlar primeiro a pressão arterial da paciente, controlar a diabetes, para depois
ela está dando início ao pré-natal. Ter uma boa saúde para encarar uma gravidez saudável. Né? E também está dando início, né? A gente tem algumas vitaminas que tem que iniciar antes da concepção e fazer um preventivo, ver se está tudo ok em relação ao preventivo, se não tem nenhuma alteração no colo do útero. Então, são alguns cuidados que a gente tem que tomar para a paciente já entrar no ciclo gravídico puerperal sem complicações nenhuma. Agora, tem mulheres que não querem engravidar, por exemplo, no momento que elas financeiramente não estejam passando financeiramente bem, né, e tal. Então, elas optam pela pílula, né? Só que muitas têm o receio de que a pílula pode trazer uma fertilidade, por exemplo. Pode causar isso? Olha, a pílula não causa infertilidade. O que pode acontecer da paciente que usa a pílula anticoncepcional, ela demore um pouco a mais para engravidar depois. Porque são medicamentos que estão nas correntes sanguíneas e à medida que o tempo vai passando, o organismo vai metabolizando aqueles medicamentos, a paciente volta a ovular novamente. Lembrando que o anticoncepcional é um medicamento anovulatório, a maioria deles, a paciente não ovula. Então, não necessariamente ela vai parar de tomar anticoncepcional em um dia e no próximo mês ela já vai ovular. O que pode acontecer é isso, mas esse mito de que a paciente que usa anticoncepcional tem dificuldade de engravidar, realmente é um mito mesmo. Agora, a questão do DIU, é só para quem já teve filhos? Marcos, até pouco tempo atrás, a nossa técnica de inserção do DIU, que aliás é um método muito interessante, que tem uma duração a longo prazo, a técnica nossa, à medida que, assim como a medicina, vem a cada dia, né, a gente vem se adequando a novas técnicas mais simples. Hoje a inserção do DIU é bem mais tranquila do que há algum tempo atrás. O DIU ele vem dentro de um dispositivo que é para fazer a inserção do aparelhinho lá dentro do útero da paciente. Antes, o insersor do DIU ele tinha uma espessura muito grossa, ou seja, a gente não conseguia inserir o DIU dentro do colo do útero para chegar até o útero. Hoje em dia, esses insersores eles têm um diâmetro menor e com isso a gente consegue com facilidade estar inserindo o DIU até mesmo em pacientes que nunca tiveram filho ainda. Certo. Então, não tem contraindicação de colocar DIU em pacientes que nunca tiveram filho. Até mesmo porque ter filho significa não ter filho por parto vaginal, né? Pode nascer por cesariana. E uma paciente que tem um filho por cesariana, o colo dela permanece da mesma maneira de uma paciente, em relação ao DIU, de uma paciente que nunca teve filho. Então, hoje a nossa técnica está bem mais avançada, a gente consegue sim estar fazendo a inserção do DIU em pacientes que nunca tiveram filhos. Agora vamos falar sobre um período que causa um pânico nas mulheres, que é a questão da menopausa, né? O que marca o início desse período? Olha, a maioria das pacientes, elas chegam ao consultório achando que nós falamos de fogacho, que são ondas de calor. Não é aquele calor que a gente sente aqui do Vale do Aço. São ondas, ondas mesmo de calor, tonteira, dor de cabeça, a irregularidade menstrual. Uma indisposição, né? Indisposição para as atividades sexuais. Então, é um quadro bem típico. A paciente chega com esse pacote, né? Elas chegam queixando isso tudo. Agora, a menopausa em si é a ausência de menstruação no período de um ano. Ou seja, as pacientes podem estar apresentando sinais que elas estão entrando na menopausa, isso a gente chama de climatério, que são esses sinais, calor, fogacho, sudorese, falta de apetite sexual e ainda não está propriamente dito na menopausa. Então, o diagnóstico de menopausa é feito quando a paciente encontra-se um ano sem menstruar. Nós temos alguns artifícios, são algumas dosagens hormonais para estar ajudando, sabendo se a paciente pode estar chegando à menopausa, né? Principalmente a anamnese, que é conversar com a paciente e ver o que ela está sentindo. E falar, olha, você encontra-se no momento na fase do climatério. E com isso a gente pode também estar ajudando a reduzir esses sintomas. Agora, a menopausa em si caracteriza por um ano sem a paciente sem menstruar. Agora, geralmente, quanto tempo que a mulher passa por esse processo? A menopausa, mais ou menos, ela dura aí na faixa de 3 a 5 anos. Então, se uma paciente entra na menopausa, né, por volta, a média das pacientes que estão na menopausa é com 50 anos, com 55, 57, esse período já passou. Não que a paciente vá voltar a menstruar, mas essa fase desses sintomas que mais incomodam as pacientes, com o tempo esses sintomas vão acabando.
Agora, doutor, antes eu gostaria que o senhor fizesse um alerta agora quanto às doenças, aquelas doenças mais acometidas nos dias atuais entre o público feminino. Olha, o que tem me assustado muito hoje no consultório é a quantidade de pacientes que têm apresentado alterações no colo do útero, no preventivo. A gente tem visto aí mesmo através das campanhas, nós falamos diariamente para as pacientes estarem procurando com regularidade ginecologista, tem aumentado muito, não somente o câncer de colo, mas algumas alterações, algumas lesões no colo do útero que podem levar a um câncer. Então, o que mais nos preocupa atualmente é o câncer de colo de útero e seguido na parte da ginecologia do câncer de mama. Câncer de mama. Isso. Por falar em câncer de mama, né, o exame de mamografia, muitas mulheres não fazem esse exame porque acham que vai causar dor, um certo desconforto, né? Mas é bom deixar isso de lado, né? Porque saúde em primeiro plano, né? E também, lembrando que, assim como eu falei do DIU, que o insertor do DIU, hoje as técnicas melhoraram, há um tempo atrás os aparelhos de ultrassom eram extremamente, tinham que colocar uma radiação muito forte e realmente as pacientes que achavam muito de dor pela pressão que teria que era feita. Hoje nós temos aparelhos muito mais tecnológicos, tecnologia muito melhor, tecnologia muito mais avançada e que não causam tanto desconforto para a paciente no momento de realizar o exame. Eu acredito que algumas sentem mais, sabe? Mas é um período que a paciente, né, pela própria precaução, por isso se chama preventivo contra o câncer de colo, preventivo contra o câncer de mama, tem que se prevenir, porque a prevenção, eu acho que faz parte de uma sobrevida maior. Então aí o alerta, viu, mulherada? Ficar atento aí, então, nessas questões aí que questão de exames, não deixar visitar o ginecologista com frequência, né, Anderson? Correto. A gente sempre orienta, está procurando ginecologista pelo menos uma vez por ano e dependendo do resultado que a gente deparar de alguns exames, a gente tem por obrigação até reduzir esse período para menos de um ano para a gente estar acompanhando e para não chegar a resultados hoje desfavoráveis. Acredito, hoje em dia, o que a gente se depara com pacientes já com histórico, que chegam já nos procurando com história já de um câncer de colo de útero avançado ou um câncer de mama avançado, são pacientes que ou nunca procuraram um ginecologista, talvez por vergonha, ou talvez pelo marido, pelo machismo do marido, né? Ou talvez por pacientes que não têm acesso ao médico. E quando chegam a procurar a ajuda do especialista, é porque já está numa fase já avançada da doença e muitas das vezes inoperável. E nós falamos que o tratamento é paliativo, a gente tenta não deixar a paciente sentir tanta dor. Então, uma vez que vai ao ginecologista por ano, eu acredito que uma vez por ano é muito melhor do que você ter que finalizar aí dentro de um hospital, sentindo dor, usando medicamentos aí desnecessários que poderiam ser prevenidos. Por isso a gente chama de prevenção. E numa forma melhor que a prevenção, né, Anderson? Correto. Muito obrigado pela participação, colaborando conosco aqui com essas informações valiosas. Obrigado a vocês. Tá certo. Bom, e por falar em Dia Internacional da Mulher, amanhã, 8 de março, dia que é celebrado oficialmente a data, uma palestra sobre a saúde feminina será realizada na sede da PIRVA, que é a Associação dos Portadores de Insuficiência Renal do Vale do Aço. A sede da entidade está localizada na Rua Belo Oriente, número 840, bairro Bela Vista, em Ipatinga. A palestra, que será ministrada por especialistas do Hospital Márcio Cunha, terá como foco a prevenção de doenças renais, que, coincidentemente, amanhã também é comemorado o Dia Mundial do Rim. O evento, que terá início às 2 da tarde, é aberto à comunidade e interessados podem fazer a inscrição pelo telefone 3829-9394, repetindo, 3829-9394. Para quem precisa resolver alguma pendência jurídica, terá a oportunidade de resolver isso sem nenhum custo em Coronel Fabriciano. É que o Núcleo de Práticas Jurídica e Judicial do Unileste oferece agora, neste semestre, atendimento jurídico gratuito para a comunidade. O serviço atende pessoas que possuem renda per capita de até um salário mínimo e que pretendem ter a ação julgada na comarca de Fabriciano nas áreas de direito penal e civil.
A atividade faz parte do estágio obrigatório, que é realizado pelos universitários dos últimos períodos do curso de Direito sob a supervisão de professores. Interessados devem procurar o Núcleo de Práticas Jurídica e Judicial no Unileste, que fica no campus de Coronel Fabriciano. O núcleo funciona de segunda a sexta-feira, de 8 às 11 da manhã e de 1h30 às 4 da tarde. Outros detalhes pelo telefone 3846-5790. Repetindo, 3846-5790. E você confere em instantes, pesquisa traça perfil de quem tem curso superior no país. Você estudante, aproveite o desconto na passagem e adquira seu cartão estudante. Compareça à Autotrans portando documento de identidade, CPF, comprovante de matrícula e de residência. O estudante menor de 18 anos e não emancipado deverá ser acompanhado do representante legal, também com documento de identidade e CPF para assinatura do contrato. E para o primeiro cartão estudante, a foto será tirada na empresa. Informações em Ipatinga 3823-9190, em Coronel Fabriciano 3841-0957 e em Timóteo 3849-3263. Estudante, vai e volte de ônibus. Autotrans, colocando você em movimento. O Grupo Dijafer está no mercado há mais de 30 anos. Dijafer e DMG em Coronel Fabriciano e Aço Nobre e Corte Aço em Ipatinga. Materiais para construção civil, serralheria e indústria com produção própria de telhas galvanizadas e termoacústicas, além de chapas e barras redondas cortadas. O Grupo Dijafer conta com uma moderna máquina na produção de estribos e colunas com medidas personalizadas, dando mais agilidade e qualidade à sua obra. Com frota própria, o Grupo Dijafer faz a sua entrega na região do Vale do Aço e cidades adjacentes e ainda segue investindo na melhoria contínua dos seus processos de produção, venda e pós-venda, visando sempre a satisfação dos seus clientes e parceiros. Dijafer Ferro e Aço. A Universidade Federal de Uberlândia, no Triângulo Mineiro, vai coordenar a 5ª Pesquisa Nacional do Perfil do Graduando. Os estudos começam a ser realizados agora, no primeiro semestre de 2018. E um aplicativo foi desenvolvido para facilitar a coleta dos dados. A Universidade Federal de Uberlândia é responsável por coordenar a 5ª Pesquisa Nacional do Perfil do Graduando. O objetivo é traçar um perfil socioeconômico dos estudantes de graduação das universidades federais de todo o Brasil. Perguntas sobre renda salarial, educação, saúde e até relacionamento pessoal aparecem na pesquisa. Se esse retrato ele se aproxima, o quanto que ele se aproxima da realidade brasileira, conhecer os alunos, de onde eles vêm, a sua escolarização anterior, como é que eles ingressaram na universidade, quais são as necessidades e demandas que eles têm em relação à assistência estudantil, apoio pedagógico, prática de esporte, mobilidade, entre outras políticas que são oferecidas pelas universidades federais e 2 Cefetes, Minas e Rio de Janeiro, no Brasil hoje. De cada 3 estudantes das universidades, pelo menos 2 precisam de política de assistência estudantil. Bolsa alimentação, bolsa transporte, bolsa moradia, o que quer dizer que a universidade não é um espaço prioritariamente ocupado por pessoas da elite. Então, se nós reduzirmos recursos, se nós cobrarmos mensalidade, nós teremos um público evadido enorme. A universidade começou a se democratizar, ela começou a se transformar num espaço mais parecido com a sociedade brasileira, né? Mais negra, mais popular. Então, é muito importante que uma pesquisa como essa sirva para mostrar para a população quem é a verdadeira Universidade Federal do país. A aluna de Engenharia Aeronáutica da UFO, Lohana, criou as ilustrações que representam diferentes fisionomias de estudantes. De várias etnias diferentes. Aí eu fui me inspirando em amigos, ou pessoas que entraram junto comigo na minha graduação, ou às vezes até personagens de filme mesmo. E isso já me deu uma ideia muito boa de eu conseguir fazer uma quantidade boa de bonequinhos para a gente colocar no aplicativo. A primeira coisa que nós pensamos foi desenvolver uma plataforma que ela pudesse ser acessada de forma igualitária, tanto com celulares, tablets, computadores, e é assim que ela funciona hoje.
Estudantes de todas as universidades federais do país podem participar da pesquisa até junho de 2018, como explica a coordenadora. Ele pode acessar o www.perfil.ufo.br, coloca o CPF, encontra a sua universidade e começa a responder o questionário. Nós já temos, né, um número bastante significativo de respostas e a média é mais ou menos de 5 minutos, né, de duração para cada aluno poder responder o questionário. E o alerta agora vai para os consumidores. A ANEEL, que é a Agência Nacional de Energia Elétrica, propôs nesta terça-feira um reajuste médio de 25,87% nas tarifas da CEMIG. Todos os itens que compõem a tarifa aumentaram. Na proposta relatada pelo diretor Tiago de Barros Correia, os encargos setoriais que bancam subsídios do setor elétrico tiveram um peso de 4 pontos percentuais. O custo de compra da energia teve impacto de 2,71 pontos percentuais. A proposta vai ficar aberta em audiência pública de hoje até 21 de abril, com reunião presencial em Belo Horizonte no dia 28 deste mês. E o Jornal Cultura fica por aqui. Para você, uma ótima noite. A gente se vê amanhã.